Vamos embora. Vamos chamar aqui, então, o controlador-geral Pedro Lopes e o nosso procurador adjunto Santana, José Eduardo Santana. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Santana. Um prazer ter vocês aqui na balbúrdia nossa de cada dia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cladivânia. Boa tarde, o nosso controlador-geral Pedro Lopes. E boa tarde, os internautas aí do balbúrdia, né? Estamos aqui para esclarecimentos, se forem necessários. Bacana. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael, Cleidivânia, colega Santana. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando no balbúrdia. Estamos aqui para esclarecer aí todos os fatos e, especialmente, apresentar nossa indignação e protesto de uso inadequado do parlamento para fins eleitoreiros de deputados oposicionistas. Mas vamos aqui, Rafael, estou aqui à sua disposição. Bom, já começou quente, já vamos... Mas vamos lá. Queria, Pedro e Zé Eduardo, queria começar... Acho que tem muita gente se perguntando isso, né? Acho que quem está acompanhando a CPI, quem acompanha um pouco ou tudo, não está conseguindo entender uma coisa. Por que foi que a governadora Fátima Bezerra foi indiciada por crime de improbidade administrativa e, ao que me consta, ela não chegou nem a ser citada pelos depoentes? O que levou a esse indiciamento? Vamos aqui. Quer começar, Santana? Eu vou aqui complementando. Sim. Rafael, primeiramente, quero deixar bem claro a função de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é de apurar fatos e ouvir aquelas pessoas que há indícios da prática de algum ilícito, ok? Foram ouvidos servidores da CESAP, foram ouvidos o secretário da CESAP, foram ouvidos outros empresários de outros processos. A governadora nunca foi ouvida. Por quê? Porque não há indícios nem provas que a governadora cometeu algum ato de improbidade. Não é só você alegar, dizer que cometeu um ato de improbidade, tem que ter o quê? Fatos. E hoje o ato de improbidade, ele se caracteriza com dolo. Você tem que ter a intenção de praticar aquele ato lesivo ao patrimônio público. Naquele momento da pandemia, no auge, falta de leito, as pessoas morrendo sem respirador, só tinha uma opção: comprar respirador ou deixar as pessoas morrerem à míngua. E nessa hora o gestor, a nossa governadora, fez a adesão, tá certo? Tinha que pagar antecipado, assim a lei permitia, e nós fomos enganados. Não há dolo nenhum da governadora, tá certo? E isso não existe prova nos autos. Nos fatos não leva a isso. Agora, a conclusão da CPI, a gente leva a crer, por ser um órgão político, ele desprezou os fatos e o jurídico. E realmente foram 3 votos, tá certo? Para dizer que praticou. E o princípio do contraditório que está previsto no Estado Democrático de Direito da Constituição, diante de você ser acusado, pelo menos ser ouvido, lhe dá oportunidade. E essa oportunidade não foi dada à governadora, tá certo? Realmente, a gente tem que só lamentar, porque o propósito de uma CPI é de ajudar ao Poder Legislativo de fiscalizar, mas não você imputar fatos e dizer que a pessoa praticou sem ter provas concretas dentro do processo. Por isso que a gente não concorda com o relatório final, nesse sentido, porque a governadora foi indiciada por ilícito de ato de improbidade sem ter dado a oportunidade dela se defender. Pedro, quer complementar? Alguma coisa? Sim, vamos lá. Primeiro ponto, que eu acho que o fato de ter indiciado a governadora foi a grande manchete, né, que a oposição queria, era essa. Indiciei a governadora Fátima Bezerra. Isso é o que eles queriam desde o primeiro dia da CPI. Eu fui entrevistado pelo Rafael, acho que não foi Cleidivânia que estava comigo, eu não lembro. Era a Cleidivânia, há uns 4 meses atrás, e nós já denunciávamos lá em julho
o caráter politiqueiro dessa CPI. Porque a gente disse, olha, esses contratos que eles estão investigando, querem investigar, não tem nada. Esses contratos foram feitos assim, com todo o rigor, acompanhados pela controladoria, foram contratos baratos, todos abaixo da média do preço de mercado. Então, assim, não tinha qualquer elemento, nenhum elemento, desde do seu nascedouro, para poder abrir sequer uma CPI. Eu até disse, olha, se a Assembleia quisesse fiscalizar qualquer contrato, é um direito da Assembleia Legislativa, mas elas têm comissões específicas. CPI é algo mais sério, né? É quando você vai apurar uma ilegalidade e tal. Não há ilegalidade nesses contratos. Eles não vão encontrar nada. E, de fato, Rafael, primeiro ponto, vamos lá, que ficou assim, abafado pelo fato de ter sido indiciado, né? A grande manchete, que queriam, desde o primeiro dia, indiciar a governadora. Mas o primeiro ponto que ficou abafado, não houve, a CPI atestou, não houve corrupção nos contratos firmados pelo governo do Estado. Não houve corrupção. Improbidade administrativa é uma ação administrativa. Alegações de erros administrativos, imperícias na visão da improbidade, desde que ocorrer dolo. Mas, assim, a CPI, até os deputados da oposição já concordaram. Não houve corrupção no governo do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o primeiro ponto é esse. A CPI atesta que não houve desvio de recurso público no governo do Estado do Rio Grande do Norte. Não houve qualquer malversação do recurso público. Não houve ilegalidade e crime cometido, porque não há nada penal, improbidade não é penal, tá? Então, não houve nenhum crime realizado por agentes públicos e políticos do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Esse é o primeiro ponto que foi, digamos assim, abafado, né, pela aquela manchete, mas a CPI, ontem, ela confirma, não houve nenhuma corrupção em contratos do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Isso é a grande frustração desses deputados da oposição. É a primeira grande frustração. Eles esperavam, a partir das investigações, encontrar exatamente corrupções, desvios, propinas. Não encontraram nada, porque realmente nada existiu. Então, como viu que não tinha como apontar, porque para ter corrupção ele tinha que dizer, olha, foi fulano, recebeu X, cicrano recebeu Y, né? Ele não tinha essas informações, nenhum depoimento prestado apresentou essas informações. Então, assim, eles afastaram, a partir de mais ou menos um mês para cá, eles já estavam afastando, em relação ao governo do Estado, qualquer tipo de corrupção nos nossos contratos, tá? Então, isso aí eu acho que é um ponto que a gente vai começar a evidenciar, porque era isso que eles queriam, não encontraram, e depois começaram a apelar, né? Então, esse relatório, né, o Rafael colocou muito bem aí, o relator foi destituído do cargo, né? E o presidente foi lá e assumiu a relatoria. Eu já desconfiava, assim, tem duas surpresas. O governo, oficialmente, ele se postou surpreso e indignado, e a minha indignação, ela é muito forte também, tá? Mas, assim, eu confesso, particularmente, eu não me surpreendi, assim, com esse resultado, porque desde o primeiro dia da CPI, eles já mostravam para que vinham. Eles não estão interessados, esses 3 deputados da oposição, eles não estão interessados em procurar resolver o problema do consórcio Nordeste. Se eles quisessem resolver o problema do consórcio Nordeste, a gente ia investigar coisas que não interessam a eles. A empresa que fraudou os estados do Nordeste, a Hempcare, ela tem conluio com a BioGeoenergy, cujo proprietário é ligado ao Ministério da Saúde, que contratou o engenheiro Antônio Fazano, que é ligado ao ministro Marcos Pontes. E esse ponto aí, o nosso presidente da CPI e os deputados da oposição simplesmente ignoraram. Então, eles não estão interessados em saber quem são os culpados. Eles queriam exatamente depreciar o governo, né, e depreciar a governadora, e também fazer uma projeção política, certo? Então, isso
foi o tom, né, desse CPI, e essas acusações à governadora, elas são completamente infundadas, porque é o seguinte, o governo sequer cometeu improbidade administrativa. O governo... E aí, se alguém fosse cometer uma improbidade administrativa, dentro da capitulação que eles colocaram, seria o secretário Cipriano, porque o secretário Cipriano ele era o ordenador de despesa, a governadora sequer ela era ordenadora de despesa. Então, como você pode imputar uma improbidade a uma pessoa que não tem responsabilidade pelos atos, tá? Mas aqui eu não estou jogando a culpa para Cipriano, tá certo? Não estou jogando a culpa. Estou dizendo assim, eles imputaram uma responsabilidade a uma pessoa, porque olha só o que o presidente diz no relator, que virou relator, né? Ele virou relator. O que é que ele diz? Porque eu acho improvável que ela não soubesse. Então, assim, ele fez uma imputação de improbidade porque ele acha que ela sabia. Ele não tem nem prova que ela sabia. É porque eu acho. Isso tudo está no processo. É absurdo, tá? Estão pedindo os nomes aqui. Vamos lá, esclarecer. A comissão era... Me corrija se eu estiver errado. 5 deputados, não é isso? A comissão? 3 certo, 3 da oposição, que foram esses que votaram com esse voto que o governo se sentiu indignado e que está repercutindo desde ontem, que é Getúlio Rego, Gustavo Carvalho e Kelps Lima, não é isso? Exato. O relator dessa CPI era Francisco, do PT, que fez um relatório. Eu queria só entender, pode ser que eu esteja dando informação errada. Pelo que a gente vê, o relator, ele faz o relatório que vai para a comissão e a comissão aprova ou não aquele relatório. Parece que o que aconteceu na CPI da Covid, fizeram um relatório paralelo, é isso? Me corrijam e comentem um pouco sobre isso. Por favor, Santana, quiser... Não, o Cladivânia, a sua dúvida é assim, a estrutura de uma CPI, o relatório, tem um relator e o presidente e os demais membros, lá são 5, e a gente identifica, são 2 da situação e 3 da oposição. No momento que o relator fez o seu relatório, aí o que é que ocorre? Vai submeter à comissão, aos 5. E aquilo que for unanimidade, ele passa a ser o relatório final. O que não for, vai para a discussão e votação. Como a oposição é a maioria, em todas as matérias saiu vencedora. Ou seja, mesmo não tendo elementos, indícios e provas, botou em votação e ganhou, tá certo? Claro. Ou seja, a questão saiu do âmbito da investigação para o campo político, que não, é melhor indiciar porque nós temos maioria. Só queria lembrar uma frase que há pouco tempo no Brasil teve algo parecido, que é no caso do julgamento de Lula, que a Procuradoria disse que não tinha provas, mas tinha indícios. Está bem parecido com esse, que é não ter prova. Convicções. Mas tem o quê, Rafa? Desculpa. Convicções. Convicções é pior do que indícios. E a gente sabe que essa história acaba, quer dizer, ainda está rolando. O Cladivânia, a coisa pior que tem é você condenar um inocente e inocentar um culpado, certo? Por isso que o processo criminal brasileiro, ele é moroso para não que haja injustiça. E eu digo isso porque na CPI eu acompanhei a PGE, através de 2 procuradores, eu e a doutora Ana Carolina, representamos a defesa dos servidores e do secretário de saúde, de acordo com a lei nos permite. E a gente percebeu que muitas vezes as perguntas aos feitas à testemunha era considerando como elas culpadas fossem. E os indiciados, a pergunta, um delegado, quando ele vai apurar os fatos, agora ele tem que tratar aquela pessoa que está sendo indiciada como se culpada não fosse. É um princípio. No final da investigação, é que ele vai ter convicção
que aqueles fatos provados realmente condenam aquele acusado. E é o que não aconteceu na CPI da Covid da Assembleia Legislativa. É verdade. Pedro, quer comentar essa? Sim, eu queria fazer um complemento em relação à questão do respirador, né, da aquisição da operação do respirador. Assim, primeiro porque eu afasto completamente a governadora, mas assim, pode dar a entender, não é a governadora, mas é o Cipriano, tá? Nem é a governadora e nem é o Cipriano. A governadora, muito menos, porque ela nem ordenadora de despesa ela era, então ela estava acima, ela não cometeu nenhum ato administrativo para cometer improbidade administrativa. Quem comete improbidade administrativa é quem comete ato administrativo. Os atos não eram dela. Então, assim, é um absurdo associar à governadora um ato administrativo que ela não praticou. Ela não praticou, então você não pode. Bom, mas aí você pode pensar assim, mas não praticou o ato, então ele pode ser indiciado ou pode haver uma justificativa em relação ao Cipriano. Não, também não concordamos. Primeiro o seguinte, o único erro, de fato, houve um descumprimento pelo governo do Estado. O governo do Estado, em tese, ele seguiu todos os ritos legais. Tá? É preciso compreender como funcionam as contratações por meio de consórcio. No caso, em 2020, o estado líder do consórcio Nordeste era a Bahia. Então, todos os trâmites administrativos foram processados pelo consórcio e por agentes públicos do estado da Bahia. Certo? Então, não houve nenhum movimento. Por exemplo, se for a contratação do Rio Grande do Norte, ele passa, né, é aberto no setor, sei lá, da CESAP, depois vai para a controladoria, depois vai para o planejamento, dependendo do valor, vai para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, depois vai para a Procuradoria Geral, para poder fazer análise jurídica, até voltar para o ordenador de despesa, autorizar e assinar o contrato. Quer dizer, tem toda uma tramitação administrativa quando o contrato é realizado, por exemplo, dentro do governo do Estado. E todos os contratos analisados pelo governo do Estado, não houve nenhum apontamento de corrupção. Então, volto a ressaltar isso aí. No caso do consórcio Nordeste, como o estado líder era a Bahia, então toda a parte administrativa foi realizada pelo consórcio Nordeste com o apoio do governo da Bahia. Certo? Então, não tem nenhum agente público ou político do Rio Grande do Norte nos atos de contratação. A nossa decisão foi a adesão a uma compra. Foi uma adesão à compra. E nós poderíamos aderir sem apenas... Isso aí é tão comum na administração pública. Na verdade, a gente aderiu a uma ata de compra. A única diferença é que a gente pagou antes de receber. A diferença foi essa. Geralmente, quando você faz uma adesão à ata para ganhar em celeridade, você não vai olhar o rito da licitação, você vai ver se tem uma ata aprovada, ou seja, que correu uma licitação. Geralmente, como diz o nosso procurador-geral, quando você for aderir uma ata, adira logo uma ata do Ministério Público, que aí não tem nem, né, Santana? Que aí ninguém vai nem discutir, porque essa ata foi feita logo pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, então não há nem o que discutir em relação aos atos dessa ata, né? Mas, pois bem, então, assim, a única diferença nesse caso foi que a gente antecipou o recurso, mas se a gente só pagasse o respirador depois, era uma adesão de ata normal. Então, você não pratica atos, você não assina documentos, você não faz pesquisa mercadológica, você apenas adere à compra. Então, assim, nós fizemos a adesão. A antecipação de recurso era permitido pela legislação. Então, também não houve nenhum cometimento de ilegalidade, irregularidade pela antecipação de recurso. Bom, teve uma falha, sim, que nós nunca nos afastamos dela, que era exatamente o envio do recurso 5 dias antes do contrato de rateio, como estava previsto também na legislação de consórcio. Esse tema nós já discutimos com o Tribunal de Contas no ano passado mesmo, né? E justificamos ao Tribunal de Contas e justificamos à sociedade que houve a necessidade de antecipar esse recurso, porque aderimos à ata pelo princípio da boa-fé administrativa. Foi dado o seguinte recado: olha,
temos aqui uma empresa, depois que nós soubemos que a empresa era fraudulenta. Até então, achávamos que estavam tratando com pessoas sérias. E foi nos dito, olha só, isso foi início de abril. Tenho aqui 300 respiradores, mas para garantir o negócio tem que estar feito o depósito em 24 horas, senão vai ser vendido para outro. Porque tem muitos países e muitos estados querendo comprar. Então, pega quem pagar primeiro. Não tem esse negócio de receber depois, não. Era assim. Então, quem sentou na cadeira, né, no caso de ordenador de despesa, toma uma decisão de comprar ou não comprar, como disse bem o Santana. Ou salva a vida ou não salva a vida. Outra coisa também que eu quero considerar é o seguinte, a lei da Covid, a lei que vigiu durante a pandemia, que é a lei 3979, ela estimulava, ela afasta a lei natural de licitações e contratos, a lei 866, que tem os seus ritos próprios, que tem mais segurança, de fato, ela apresenta mais segurança, e busca, com isso, dar maior impessoalidade, possibilidade para várias empresas participarem das licitações, e, com isso, a gente também encontrar a proposta mais vantajosa economicamente para a administração. Só que essas licitações pela 866, naturais, às vezes, ela demora até um ano para acontecer. Não havia esse tempo. Então, a legislação Covid, já conhecendo a burocracia estatal, ela permitiu flexibilizações para acelerar as contratações. Porque o que era prioridade no ano passado era salvar vidas. Então, ela permitiu maior risco para os governos, autorizou os governos se arriscarem para poder garantir a saúde. Esse foi o espírito da legislação. Inclusive, esse espírito foi adotado pela medida provisória 901 do presidente Bolsonaro, que depois se converteu em lei. Então, essa era a lei no Congresso Nacional. Então, os deputados da oposição, primeiro, eles parecem desconhecer a lei. Como é que você vai fazer um relatório desconhecendo a lei? Mas voltando aqui aos respiradores. Então, o governo, ele tomou a decisão de enviar o recurso por aquela situação especial de pandemia, que se não mandasse o recurso, perdia o respirador. Foi a condição para garantir o negócio. Então, não dava tempo de esperar os 5 dias. E o governo, de fato, encaminhou o dinheiro 5 dias antes do contrato de rateio para garantir o negócio e salvar vidas. Tá? Isso teve alguma implicação no problema, porque nós estamos aqui discutindo os 5 milhões. Foi porque os respiradores não foram entregues. Não foi porque o dinheiro foi 5 dias antes ou foi 5 dias depois. Se a gente tivesse mandado dinheiro, o problema era do mesmo jeito. O respirador não foi entregue. Então, assim, o fato de você ter antecipado não foi isso que gerou o problema de não entregar o respirador. Discutimos isso exaustivamente com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público de Contas, né? E o MP de Contas se pronunciou em documento afastando qualquer responsabilidade do governo do Estado por compreender essa situação especialíssima. Especialíssima. Então, infelizmente, os deputados da oposição, eles desconsideram a lei da Covid, desconsideram a própria Covid. Imagina se essas pessoas estivessem sentadas na cadeira de governador, eu não acredito que eles fariam o que eles estão propondo agora na CPI, porque muitas vidas morreriam, seriam ceifadas com burocracia que, em tese, esses deputados da oposição estão querendo agora incutir, né? E, inclusive, essa regra que eles estão querendo impor seria até contra a lei da Covid. E se eles fossem fazer isso, aí eu digo o seguinte, só para concluir, tá? Se eles fossem fazer isso, eles estariam cometendo ilegalidades e eles agora estariam sendo responsabilizados por morte de pessoas pelo fato de não terem cumprido a legislação e ter implementado medidas para salvar vidas. Pelo que a gente vê, as medidas que eles defendem eram exatamente o contrário, de travar a administração pública, burocratizar, e com isso nós não teríamos leitos de UTI e teríamos pessoas morrendo sufocadas na porta do hospital, na cabeça desses
3 deputados oposicionistas. Ô Rafael, um esclarecimento para os internautas, para deixar bem claro a função de uma CPI. Você, internauta, já viu algum delegado condenar alguém? Porque o delegado apura os fatos, o Ministério Público acusa quem praticou aqueles fatos e o Poder Judiciário julga inocente ou culpado. A CPI, ela foi os 3 num só. Ela apurou os fatos, ela indiciou e ela condenou. Por isso que o relatório, tá certo? Não pode ter tanta credibilidade, respeitando os deputados, mas ele indiciou, apurou os fatos e condenou. Tá certo? Por isso que a gente tem que deixar bem claro. E a gente prova, eu digo isso porque acompanhei mais de 136 dias, que tem aquele ditado popular, Cledivânio, quem deve não teme. Os servidores da CESAP, o secretário Cipriano, eles falaram tudo que foi perguntado. Nenhum deles entrou na justiça para ficar calado. Por quê? Porque é aquele ditado, quem não deve não teme. E o consórcio Nordeste, ele foi autorizado pela Assembleia Legislativa, uma lei da Assembleia autorizando o Estado do Rio Grande do Norte a fazer parte do consórcio Nordeste. Só que agora o deputado Kevs entrou com ação, e essa ação já foi julgada, que o consórcio Nordeste é legal. Se a empresa que foi contratada não entregou a mercadoria, ela enganou todos os 9 estados, tá certo? Não é porque não entregou os respiradores é que vai perder a natureza e a importância do consórcio. Hoje o Brasil, para adquirir insumos de saúde, medicamentos, existem os consórcios. Do Paraná funciona muito bem, lá o do Sul. Agora do Nordeste, está entendendo? Que veio esse momento, mas a função do consórcio Nordeste tem a sua natureza. E essa dificuldade na compra, isso não quer dizer porque a PGE já entrou com ação e tudo que foi levado do estado do Rio Grande do Norte vai ser recomposto na justiça. Rafa, você vai perguntar? Quero só dar uma passada aqui nos comentários. Por exemplo, sobre esse consórcio, sobre essa questão do consórcio Nordeste, o Vicente Gurgel, Vicente Neto, um abraço, Vicente, ele coloca assim, quando o consórcio Nordeste abriu o processo de compra dos respiradores, a média de mortes por Covid no Brasil era 880 por dia, né? O que também reforça... E assim, tem um detalhe, você citou que o consórcio ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa com o voto, inclusive, dos deputados de oposição, né? É bom lembrar, os mesmos deputados que agora pedem a saída do RN do consórcio, eles votaram para que o Rio Grande do Norte entrasse no consórcio. Então, tem isso. Agradecer muito o pessoal aqui que está perguntando. Deixa eu ler uma pergunta para vocês, Pedro e Santana. A primeira pergunta, antes da gente começar, o Gustavo Lucena já tinha mandado essa pergunta, ele dá uma boa tarde. Gostaria de perguntar em que momento o Estado vai acionar o Judiciário para contestar o relatório paralelo do Eduardo Cunha Papa Girimum. Eu acho que ele se refere ao Kelps. O Estado vai entrar na Justiça para contestar esse relatório? Qual é o trâmite agora que funciona? Como é que funciona agora? Na prática, funciona assim. Ontem foi aprovado o relatório e as pessoas os deputados entenderem que foram indiciados, aí eles vão mandar para os órgãos competentes, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para o Poder Judiciário, para que, dentro da sua competência, seja apurado. Tá certo? Mas o Poder Executivo, no caso a PGE, e também eles vão mandar um relatório para a PGE, por força lá do regulamento, do regimento. A gente vai se desbuçar, tá entendendo? Como a PGE atuou, representou
os servidores da CESAP e também ao secretário Cipriano, nós vamos analisar que aquele indiciamento, aquela imputação de ato ilícito, se realmente é passível de ser sustado, está entendendo? Mas isso ainda é muito prematuro, depois que a PGE, a Control, o próprio Gabinete Civil analisar o relatório, que a gente vai poder dizer qual e quais medidas a serem tomadas. Mas, por enquanto, é a gente receber o relatório para poder estudar. Certo. Na minha fazendo aqui só um complemento aqui, tá? Eu até pediria até no primeiro... Quando você fez a pergunta, eu até direcionaria aí ao Santana mesmo, né? Porque ele é o procurador-geral adjunto. Mas, assim, no aspecto político, porque esse relatório ele é político, tá? Esse relatório aí, ele foi colocado de uma maneira política para desgastar o governo. Então, assim, o que é que a gente precisa, como governo, fazer agora? Esse relatório, eu vi aqui umas tramitações, eu acho que vai somente daqui a uns 60 dias, pelo menos, é que a gente deve estar sendo cientificado, como colocou o Santana, e como também deve ser cientificado, né? Porque ele é o que vale, tá? Assim, apesar dos nossos protestos e indignação, mas é o que passou, papel em branco, como dizia um amigo meu, papel em branco cabe tudo. Era 3-2 e eles foram lá e atropelaram, botaram o que queriam lá e é o que está valendo. Ponto. Então, não há o que discutir. Então, esse processo vai ao MP. Então, o que o governo precisa fazer? Quando esse processo chegar no MP, a gente tem certeza que isso aí, se for sério, for analisado por procuradores sérios, que eu sei que temos aqui no Estado do Rio Grande do Norte procuradores sérios, tá certo? Eu confio na seriedade do Ministério Público, do Poder Judiciário, tá? Então, a gente vai pedir que eles analisem com celeridade, para isso não transitar durante toda a campanha e ser usado politicamente. De nada adianta, tá? Como agora está acontecendo com o presidente Lula, depois que Lula foi preso, depois que o Bolsonaro foi eleito, aí depois de 2 anos, aí Lula foi solto, tudo está sendo arquivado. Ok, agora, beleza, realmente a imagem do ex-presidente está sendo restabelecida, mas o objetivo naquele momento era tirar ele da eleição e prejudicá-lo. E conseguiram o objetivo naquele momento, 2018. Então, a gente não pode, o governo, permitir que esse relatório ele fique lá dormindo, por exemplo, no Ministério Público, para ser analisado em 2022. Por quê? Porque isso vai ter estrago, vai ter uso político desse indiciamento, sem fundamento nenhum, mas está indiciado, né? Está feito o pedido de indiciamento, por quê? Porque está protocolado dentro de um instrumento. Então, o governo vai ter que pedir toda a celeridade ao Ministério Público para analisar esses documentos, e nós temos certeza que vai ser arquivado, e usando assim um jargão mesmo, vai para o lixo esse relatório, tá? Pedro, deixa eu fazer então uma pergunta que é bem importante, até para a gente se orientar até em cobertura e as pessoas para ter esclarecimento. O que é que acontece? O que é que a legislação prevê de uma situação como essa? Quanto tempo você acha que, mesmo pedindo a celeridade, quando é que você acha, se o Ministério Público fizer isso em celeridade, você acha que quando a gente vai ter, por exemplo, o arquivamento ou um desfecho final dentro do Ministério Público sobre isso? Porque, assim, a eleição de 2022 está aí nas portas, estamos no fim do ano. Qual é o trâmite legal, levando-se em consideração que vai ter essa celeridade? Pedro, só dar um esclarecimento à Cledivânia. O relatório chega no Ministério Público. Se for de pessoa que ele tem a autoridade e a competência de apurar, ele se diz competente e vai pegar os fatos. Ele não já vai pegar aquela pessoa como acusado, não, tá entendendo? Ele vai apurar, vai ouvir a pessoa, ouvir testemunho, para, a partir dali, ele ter uma convicção da prática do crime, para ele apresentar a denúncia, se for criminal. E então pedir no Poder Judiciário a prática do ato de improbidade administrativa. Ou seja, a autoridade do Ministério Público, ela não vai ser substituída pelo relatório. O relatório diz que
o secretário praticou ato de improbidade. Não vai chegar no Ministério Público e automaticamente ele carimbar e entrar com a denúncia ou então com a ação de improbidade, não. Ele também vai apurar e se convencer se é crime ou se é ato de improbidade. Eu queria esclarecer isso. Ok. Mas é justamente isso que eu queria saber. Quanto tempo o nosso pedido vai ser exatamente para que... Bom, e o nosso pedido, Santana, vai ser exatamente para ele analisar isso com a maior celeridade possível para poder não ficar o processo parado no Ministério Público e ser usado de forma equivocada, desleal, que esse é o objetivo deles, da oposição, é ter um protocolo que eles já conseguiram, tá? Já conseguiram esse protocolo, porque foi aprovado. Então, é preciso que o Ministério Público se pronuncie, analise, faça toda essa investigação que você está colocando, mas o governo vai pedir celeridade nesse resultado para não ter uso político, que vai ter uso político, exceto se o Ministério Público já arquivar, né? Dizer assim, olha, realmente isso aqui... E eu tenho certeza que é tão frágil em relação à governadora, até o próprio Cipriano, né? As colocações, mas a governadora, as acusações sobre a governadora são tão frágeis, são frágeis, que por quê? Porque ela não é nem agente administrativa, ela não comete nenhum ato administrativo para cometer improbidade administrativa. Então, assim, acredito que é possível. Agora, qual é o tempo, Cleidivana? Eu não sei. Aí é o tempo do promotor que vai analisar, mas vamos pedir para ele analisar rápido para poder prosseguir, seja para indiciar, se for o pensamento dele assim, mas acredito que isso não vai prosperar, temos total certeza disso, tá? Ou então manda arquivar mesmo, tá certo? E aí arquivou, tchau, acabou a festa da oposição. Só para completar essa frase, esse ponto para a gente não voltar mais, Rafael, quando é que a gente sabe quem é o promotor que vai cuidar disso? Primeiro é assim, Cleidivânia. Se o ato foi imputado à governadora, se for um ato criminal, a competência não é do STJ, certo? Do STJ. Se for de servidor, tá certo? A competência é do promotor. Se for do secretário, a competência é do TJ. Entendi. Aí é um procurador de justiça. Entendi. Aí tem que ver caso a caso aquele que está sendo acusado, certo? Porque tem as prerrogativas. Entendi. Obrigada. Entendemos. O Alisson Almeida diz que a CPI sempre teve caráter eleitoreiro. Esse indiciamento é fake, é apenas uma peça de propaganda do Kelps visando eleições de 2022. Comentário dele, obrigado, Alisson. A Rosenblatt Ferreira Gomes diz que o momento dessa doença era uma situação de guerra, não tem sentido esse indiciamento puramente eleitoreiro, mas o MP e o Judiciário colocarão no lixo esse relatório, que esses deputados não voltem, pessoal, indignado também. O Pedro, eu lembro, ontem eu acompanhando a coletiva de vocês, você também citou, acho que foi você, não sei se foi o Luiz Marinho, procurador-geral, mas acho que foi você. Você falou também que para esse indiciamento, o Kelps ele usou a lei de improbidade antiga, porque a nova ela já é diferente, ela já diz que, você até falou isso, essa lei nova, ela já diz que você não cabe mais achismo, você tem que ter um fato e tal para poder, enfim, imputar um crime de improbidade. Você pode explicar melhor isso? De fato, ele usou uma lei antiga também? Isso também, obviamente, se for de fato, vocês vão rebater isso, né? Isso, eu vou passar para a Santana, esse pronunciamento, neste ponto aí, foi o procurador-geral, Luiz Antônio Marinho, que trouxe durante a coletiva. Isso. Rafael, vou deixar bem claro, e ontem o doutor Luiz Antônio acho que deve ter deixado bem claro, mas eu vou lhe dizer, a CPI sempre teve muita dúvida, já como a Pedro falou aí no início, em relação, no período das compras para a pandemia, veio uma lei específica, para você deixar de lado a lei de licitação
666/93, para agilizar e comprar insumo e medicamentos. Botou de lado a lei de licitação ordinária e veio a lei 13.979/2020. Com isso também, a lei de improbidade, houve alteração, certo? Hoje, para você considerado e responder e ser condenado, tem que estar provado que houve dolo. Antigamente bastava a culpa, que era a imprudência, né? Certo? Era a culpa. Hoje não, tem que ter o dolo. O que é o dolo? A intenção de provocar dano ao erário, tirar, se apropriar, se aproveitar. Se não tiver prova da intenção do gestor, não é ato de improbidade, não. Tá certo? Se você, com a lei nova, não se atualizar, aí realmente você pode estar se argumentando, era com culpa. A pessoa teve uma culpa, porque eu posso ter culpa, tá certo? Por uma desídia, por uma negligência, mas o dolo tem que ter a intenção. Aí só complementando, tá, Rafael? Aí o próprio presidente da CPI, né, que virou relator, aí ele diz assim, ó, vamos indiciar a governadora porque eu acho que ela tomou conhecimento. Ele nem prova. Se ela soubesse, se ele tivesse prova que ela soubesse, isso já não era suficiente para condená-la, porque o ato não é dela, é do ordenador de despesa. Mas nem prova ele tem que ela sabia, e o que é que valeria? É que se fosse provado por meio de documentos, por meio de ligações telefônicas, que ela participou da operação sabendo que o Estado ia ser lesado. E aí, se ele provasse que ela, o Cipriano, qualquer servidor, participou da operação sabendo que ia ser lesado, que iam dar um golpe no Estado, e tudo isso estava premeditado, aí não tinha o que discutir, pessoal. Aí realmente não tinha. Mas nada disso, tudo está afastado. Então, ele está querendo que a governadora seja indiciada, porque acha que ela sabia que Cipriano sabia. Não existe isso. Isso aí é um absurdo, tá? Isso vai para o lixo. Isso aí não tem nenhuma... Eu não sei, a legislação que ele está topando aí deve ser lá de Marte, que não é do Brasil. Eu acho que nenhum país... Só em países ditatoriais, talvez, que possa ter alguma coisa que valha para quem está no poder. Imagina se essa pessoa tivesse com todos os poderes na mão, né? Como estariam os cidadãos, porque não se respeita nem a lei, né? Que estão desconsiderando até a lei para poder ter um fim eleitoral. Rafa, você vai fazer alguma pergunta? Pode fazer. Eu queria saber o seguinte, nesse momento, então, é esperar para o que vem? E outra dúvida que eu tenho, esse relatório ele já está pronto ou ele ainda tem um tempo para ser produzido, finalizado, para ser remetido e vocês terem conhecimento dele? Por lei, a CPI são 120 dias, prorrogavam mais por 60. A nossa CPI teve 120 dias e foi prorrogado mais 16. Ontem foi o último dia. Certo. A partir de ali, ontem, encadernar o relatório e mandar para os órgãos de controle competentes. A partir dali, a CPI não tem mais competência nenhuma para assinar em nome da CPI, porque acabou a prorrogação de 16 dias. Certo. Então, teoricamente, o documento já é para estar pronto. O relatório completo já é para estar pronto. Isso. Entendi. Santana e Pedro, outra coisa que chamou a atenção foi o indiciamento de um governador de outro estado, que foi o Rui do PT, né? E o prefeito de Araraquara, o Edinho. Uma CPI local aqui no Rio Grande, ele pode pedir o indiciamento de... Porque, assim, houve uma tentativa de convocação durante o processo do Rui Costa e do próprio Edinho, e a própria Procuradoria da Assembleia orientou que isso não era possível. Não, assim, você podia até convidar, mas convocar como o investigado, como o Kelps queria, não podia. É possível esse indiciamento de gestores de fora do Estado? Ô, Rafael, dentro do campo jurídico das normas não é possível.
mas quando você quer um objetivo, você não precisa dos meios. Inclusive, o presidente da CPI, ele fez uma consulta à assessoria jurídica da Assembleia e disse que ele não podia convocar um governador. É o que eu falei disso. Tá certo? Com isso, ele disse, já que eu não posso convocar, eu vou indiciá-lo e pronto. Tá certo? Aí, onde deixa mais, como se diz, sem fundamento jurídico, esse relatório. Porque se eu não posso convocar para ouvi-lo, como é que eu posso indiciá-lo que ele praticou crime A sem ter dado a oportunidade de ouvi-lo? Tá certo? Por isso que o relatório, a cada vez mais que desenrola, se torna mais frágil sob o fundamento jurídico. Mas a minha dúvida, por exemplo, essa fragilidade que está muito exposta, né, por vocês já detalhando esse caso do governador, esse é só mais um caso. Mas não seria uma razão forte para pedir anulação disso? Aí onde está. Mas aí a gente só pode emitir o juízo de valor depois que a gente desbruçar e ler o caso. Está entendendo? Porque se a gente tem que evitar o achismo. Eu acho que ocorreu isso, eu acho que ele tem que ser indiciado, eu acho que ele tem que ser condenado. Isso aí não pode, tá entendendo? Primeiro, uma CPI, ela trata de fatos a ser imputada a pessoas. Por isso que tem que ser um negócio sério, porque a coisa pior que tem, Rafael, é você ir para a imprensa, imputar um crime a uma pessoa e depois a pessoa sendo citada por falta de provas. Tá entendendo? E esse filme tem que ter muito cuidado nisso. Esse filme, mas o problema é que esse filme a gente já viu e que com essa fragilidade toda, é assim. Então, diante dessa situação de vocês lerem o relatório, tem a possibilidade jurídica de se pedir isso, a anulação da CPI ou desse relatório? Não, a anulação não tem, não. Porque CPI está previsto na Constituição Federal, está previsto no regimento da Assembleia Legislativa do RN. Certo? Agora, o que foi feito, que extrapolou a competência do Poder Legislativo e tem um Poder Judiciário para eliminar o que está ilegal, tá certo? Mas aí, dentro da competência, ela pode fazer, tá certo? Tá. Quer complementar, Pedro? Não, eu gostaria só de, especialmente para os colegas que estão acompanhando, assim, para a gente falar um pouco sobre esse desfecho, né, da operação do Consórcio Nordeste, tá? Na prática, o que é que nós temos? O governo tem até interesse, o governo tem interesse que as investigações sérias continuem, né? A gente tem muito interesse de saber se isso foi apenas um movimento de empresários fraudadores para ganhar dinheiro, se aproveitar da pandemia e ganhar dinheiro, né? Deu um golpe, né, nos estados do Nordeste, ou se tem política federal também nesse processo, pelas fortes relações da BioGeoEnergy com o Ministério da Saúde e Sim. também do próprio Antônio Fazano, tá? Que é ligado ao ministro o ministro astronauta, né? Que foi colega dele do ITA, tá? O que é Marcos Pontes, né? O que é que aconteceu aí, assim, o que é que nós temos com muita clareza? E até para saber também se houve, sim, algum ato de corrupção de um agente do Consórcio Nordeste ou do governo da Bahia. Queremos saber tudo. Para nós, do governo do Estado, queremos saber tudo e queremos o dinheiro de volta. Isso aí, a PGE está atuando, né? A gente está atuando tanto na ação junto com o Consórcio Nordeste, como também entramos com a ação direta contra a empresa para ver a recuperação do recurso. O fato ali, o que a gente tem de visão? Temos um grupo empresarial que formou uma quadrilha para roubar os estados do Nordeste. Tá? E qual era o golpe? Vender um produto caro, um respirador caro, em torno de 150 mil, estava em média 3 vezes acima do mercado, mas para aquele momento era o preço, porque estava havendo uma demanda internacional por respiradores, então os preços internacionais dos respiradores explodiram,
né? Então, aquele preço era o preço do momento. Só que eles não tinham esse respirador. Fraudaram um documento de compra do respirador com a empresa da China para poder justificar a operação. Pode ter havido negligência do pessoal que fez a contratação, também não afasto essa hipótese, tá certo? Se houve dolo, né? Se essa negligência ela foi feita com a intenção de também obter ganhos, aí eu não vou entrar nesse mérito ou não, pode ter até acontecido também, não vou aqui botar a mão no fogo para ninguém, tá certo? Mas o fato concreto é que tínhamos aí uma empresa querendo fraudar estados do Nordeste. Falsificou o documento para poder forjar uma operação, dizer que tinha respirador disponível. Vendeu um respirador por 150 mil. Paralelo, essa mesma empresa dialogou com a Biogel Energy, do Paulo de Tarso, que é do PL, tá? Do Partido do Presidente da República e do líder do governo, certo? É bom destacar isso. E essa Biogel Energy, tá? Contactou com o Antônio Fasano para poder, e passou 2 milhões e meio, segundo Antônio Fasano, no depoimento que ele colocou, para ele poder produzir os respiradores, o Respira Brasil. O Respira Brasil. E qual era o golpe? Era chegar lá, aquele respirador da China não vai dar certo, por causa disso, daquilo, e nós temos outro respirador. Então, eles entregariam o respirador, o Respira Brasil, que até hoje não tem certificação da Anvisa, mas eles ofereceram no mês de maio de 2020 o respirador Respira Brasil em substituição ao da China. Bom, se houvesse qualquer conluio dos governadores, vamos entrar para o senso lógico. Se tivesse havido fraude, uma quadrilha de governadores para poder pegar essa diferença de recursos, tá? Então, tinha dado tudo certo, ia ser o natural. Se fecharia o negócio, trocaria o respirador da China pelo Respira Brasil, e se esse respirador funcionasse bem, né, a vida seguiria. A empresa começou a tentar aplicar o golpe, né, primeiramente retardando a entrega do respirador da China, justificando o retardamento. Em determinado momento, os governadores não aceitaram mais o retardamento, aí a empresa vem e alega, olha, aquele negócio com a empresa da China não vai dar certo, mas queremos entregar um novo respirador aqui produzido pelo Brasil. Os governadores não aceitaram, não queremos respirador, quero o que eu comprei. Ou você entrega o que a gente comprou, ou desfaz o negócio. E assim aconteceu. O negócio foi desfeito, pedimos o dinheiro de volta. Como eles já tinham distribuído o dinheiro todo, não tinha mais esse dinheiro. Os governadores do Nordeste, por meio do consórcio, entraram com ação na polícia, uma reclamação na polícia, Ministério Público, e 3 desses empresários da Repcare já chegaram até a ser presos. Tá? Então, assim, quem faz um conluio, participa esse não é o rito natural de uma quadrilha, né? Então, você não vai fazer um conluio com uma empresa, né, para poder fraudar, para obter uma corrupção, e, ao mesmo tempo, mandar prender os empresários. Isso não existe. Pelo contrário, o negócio não deu certo porque nós não aceitamos o respirador Respira Brasil. E pedimos o dinheiro de volta e fomos à justiça e mandamos prender os empresários. Então, assim, sabe o que pode estar acontecendo, Rafael, Cleivane e todos que estão nos acompanhando? Esse processo está tendendo a dar em nada, assim, em relação ao PT, vamos dizer assim, porque tudo partiu lá do governo do PT. E me parece que está muito demorado essa conclusão. Será que ela vai aparecer só em 2023, 2024? Olha, não tem ninguém envolvido. Depois das eleições, será que vamos ver esse filme de novo? Quer dizer, o filme da Dilma parece estar sendo replicado no consórcio Nordeste, e agora essa CPI está querendo fazer a mesma coisa com esse relatório absurdo e sem qualquer natureza jurídica, tá? Então, assim, o que nós queremos, estamos muito seguros, é que
infelizmente, o governo foi lesado na questão do negócio, né, do consórcio Nordeste. Estamos correndo atrás do prejuízo, tá? Lamentamos por não ter recebido os respiradores, porque isso agilizou a nossa rede de atendimento, principalmente. Estamos correndo atrás dos 5 milhões e queremos os culpados. Quem não quer os culpados parece que é esses deputados da oposição, porque tem coisas que podem ser investigadas aí que eles simplesmente ignoraram, porque não é de interesse deles. O interesse deles é apenas politiqueiro contra o nosso governo e para a projeção pessoal. Pedro, obrigado. Santana, quer completar alguma coisa? A gente passou da hora já, queria agradecer vocês. E eu só quero completar, parabenizar vocês com esse meio de virtual esclarecer a população, tá certo? Hoje, com a informática, a própria população, ela tem condições. Vamos ver, bota o nome de cada um aí da CPI, porque todos já foram gestores, se tem algum processo respondendo, tá certo? Porque se eu estou querendo que aquela pessoa não seja condenada, para ver se eu não fui. O desafio que eu coloco aqui para os internautas é botar o nome. José Eduardo Santana, responde algum processo de improbidade, certo? Pedro Lopes responde. Vamos agora para a CPI dos 5. Quem é que responde? Tá certo? Porque a gente não pode ser o paladino da justiça. Querer os outros e eu fazer o contrário, tá certo? Vamos fazer essa reflexão. Eu convoco os internautas, tá certo? Porque hoje, com a informática, a gente não precisa de ninguém para se informar. E parabéns ao Barbude aí, para poder ser esse canal de esclarecimento ao povo. E o Rio Grande do Norte está de parabéns. Obrigado, Santana. Obrigado, Pedro. Trabalho é difícil, mas é isso. Assim, jornalismo é isso também. Tem essa função pública, né, de esclarecer as pessoas, a sociedade. Claro que nem todo mundo faz o uso do jornalismo dessa forma, mas a gente está aqui nessa batalha. Agradeço demais o apoio de vocês. Pedro está sempre também em contato. Santana, obrigado demais por esse esclarecimento aí. Acho que precisa, né? Tem muita coisa ainda. Claro que a gente não consegue alcançar ainda todo mundo que a gente queria, mas é um trabalho de formiguinha e vamos lá. Obrigado demais. Cléo, quer falar alguma coisa ainda? Não, só isso, só agradecer. E com certeza a gente vai ouvir falar muito ainda, a gente vai estar aqui em outros momentos falando sobre os desdobramentos disso que a gente está aqui falando. Com certeza. Tá certo. Então, até mais. Obrigado. Pedro, valeu. Abraço. Cléo. Tchau. Gente, tchau, até amanhã, até segunda-feira. Um abração. Tchau.